Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de Administração Geral para concurso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as questões do eixo 1 do bloco 4 da prova do CNU 2024. Vamos lá. Antes de mais nada, me coloca à disposição aí nas redes sociais, se você tiver com dúvida, quiser conversar, trocar uma ideia, auxílio, dica, enfim, lá no Instagram também tem muita novidade, diariamente ali tem questões comentadas, enfim, dá uma olhadinha lá, me coloca à disposição. Começando então, bloco 4, as questões do eixo 1, a primeira questão. Em pesquisa para avaliar os fatores de motivação para novos funcionários do setor público, a maioria dos entrevistados fez relatos semelhantes aos dois depoimentos reproduzidos a seguir: estabilidade, qualidade de vida e salário. Simples assim, é o que eles são fatores motivadores para eles, né? Uma vida com mais qualidade de vida, mais estável e segurança para a família, fruto da estabilidade do meio público. Opa, bacana. São duas frases ali. Considerando-se a hierarquia das necessidades de Maslow, quais são essas necessidades ali descritas? Lembra, ó, as necessidades do Abraham Maslow, elas são hierarquizadas, de baixo para cima, por isso que forma a pirâmide das necessidades. Eu só me preocupo com a necessidade de cima depois que eu suprir as necessidades de baixo. Então, quando eu já estou num nível acima, eu vou me preocupar só com o seguinte, depois de satisfazer o atual, e assim por conseguinte. A gente tem níveis baixos de necessidade e níveis altos, necessidades superiores. Fisiológico é aquela necessidade do corpo humano mesmo, de existir agora, no curto prazo. Sono, água, alimento, fisiologia, né? Necessidades fisiológicas. Depois, satisfeitas essas necessidades, eu busco as necessidades de segurança. Ter uma casa para morar, ter uma estabilidade no emprego, um dinheiro que eu possa pagar as minhas contas e viver, sobreviver por mais tempo. Satisfeita a necessidade de segurança, eu vou para as necessidades sociais, que é de pertencer a algum grupo. Igreja, trabalho, família, ter relações agradáveis nesses grupos e um senso de pertencimento. Depois eu vou para estima. Estima, primeiro, o fator externo, que é quando os outros começam a perceber o meu valor. Dizer, olha, você é bacana, você é o cara, você é competente, etc. E depois eu começo a assimilar, a introjetar essa estima, que antes era do grupo, de fora para dentro, agora é de dentro para fora. E eu começo a perceber que eu sou o cara, eu sou bacana, eu sou profissional, etc. E por último, a autorrealização, o ápice das necessidades segundo Maslow, que é aquele senso de propósito, de pertencimento, mas no sentido de eu estar extremamente satisfeito com a minha vida, com o meu trabalho, ter um trabalho desafiador, complexo, amplo, autônomo, que eu tenha poder de decisão, etc. Fechou? Relembrar do Maslow, a gente vai ver o seguinte, né? A gente quer o salário, estabilidade, segurança para minha família. Isso tudo é o quê? Necessidades de segurança. Fisiológica é a mais baixa. Social é de pertencimento a um grupo. Autorrealização é a mais alta. E estima é quando o grupo percebe o meu valor, ou eu percebo o meu valor. Fechou? Questão 2. Considere um líder de uma organização que opera num ambiente institucional de baixa incerteza e alta estabilidade. Difícil hoje em dia, hein? Com relações de trabalho consistentes e uma cultura corporativa forte. Cara, isso daqui é anos 50, mas vamos lá. Ao ser questionado sobre como influenciar seus funcionários com pouco tempo de empresa a desempenharem bem suas funções, ele respondeu: então vamos lá. A organização ela é coesa, consistente, clara, as regras claras, uma cultura forte, ou seja, uma identidade forte, num ambiente estável. Quem chega depois, como é que eu vou ensinar os valores, né? Essa adaptação, essa socialização, essa aplicação do funcionário na minha organização? E aí o gerente fala: na minha área, é por confiança. Confio no que eles fazem. Existe uma conexão emocional forte entre nós. Olha, uma cultura de clã, né? Uma compreensão mútua que se desenvolve até o ponto de uma parte agir em nome da outra. Bem cultura de clã isso, tá? Não há necessidade de monitoramento porque existe uma lealdade inquestionável entre nós. Então, uma forte coalizão, né? Essa declaração ilustra um contexto no qual a liderança estabeleceu um tipo de confiança nas relações organizacionais baseado no quê? Não é no conhecimento. Conhecimento é com base na competência técnica, nessas competências teóricas que os membros têm. Identificação? Opa, sim, eu me identifico com aquele grupo. Por exemplo, eu visto a camisa, essa é a ideia, né? Eu visto a camisa, eu quero fazer parte daquele grupo. É o nosso gabarito. In instituição, nada a ver.
Intimidação, nada a ver, não é na coerção, é na confiança. Cálculo racional, não é racional, é na confiança, certo? Então é o nosso gabarito. Antes de mostrar o gabarito, eu só queria relembrar uma coisa. A gente tem, para grupos assim fortes, a ideia da coesão, né, dessa coalizão, desse pertencimento, então, alto e baixo. E a gente tem as normas do grupo, as regras de negócio, que nesse caso a questão colocou como normas altas. Então, coesão alta. Para normas de desempenho, padrões de desempenho já pré-concebidos alto, eu tenho uma alta produtividade. Agora, se eu tivesse uma norma de desempenho alto, mas uma coesão baixa, cada um puxando o piano para um lado, querendo puxar o tapete do coleguinha, eu não tenho uma produtividade tão boa. Tá? Então, só para ver que tem essa conexão e essa correlação entre as normas do grupo e do ambiente e a coesão do grupo, esse senso de identidade, de pertencimento, de coalizão do grupo. Fechou? Então, identificação é o nosso gabarito. 3. Um gerente está associado a um grupo de referência. Opa, de novo, ó, grupo de referência é aquele grupo que todo mundo quer ser, tem um status perante as pessoas que não fazem parte daquele grupo. Cujos valores, atitudes e comportamentos ele desaprova ou rejeita. Olha que interessante. O gerente, ele está naquele grupo, mas ele rejeita aquele grupo. Considerando-se o tipo de influência de associação desse grupo, ele é classificado como um grupo de quê? Cuidado, ó. O grupo, ele é um grupo de referência. Ele tem um status perante quem não é do grupo. Porém, o gerente que está ali dentro e não gosta daquele grupo, ele desaprova aquele grupo, para ele vai negar aquele grupo. Eu não posso querer seguir pertencendo. Eu não quero aspirar por afinidade, conformidade. Conformidade tá ruim, mas vou continuar aqui. Prevenção tá ruim, mas eu vou me prevenir, vou tentar me prevenir para mudanças. Faz sentido? Eu quero sair desse grupo, né? Afinidade e aspiração são coisas positivas. Nesse caso, negação. E aí, só lembrando, né? Grupo primitivo, refinado e grupo de referência aqui, tipos de grupos de trabalho, né? Pode ser grupo, equipe, aqui tanto faz. Mas a ideia o primitivo é aquele mais primitivo mesmo, né? Base no, no, no chicote, no medo, né? Do medo da mudança, enfim. Grupo refinado, a gente já começa a ter uma valorização do trabalho, da melhoria contínua, da inovação. E o grupo de referência pode ser para qualquer coisa, pode ser até num clube, uma turma de amigos que eu quero fazer parte daquilo. Quem está de fora olha como algo muito bom. Fechou? Só para a gente relembrar aí alguns conceitos. Nesse caso, negação. O gerente não quer fazer parte daquele grupo. Questão 4. Com o objetivo de enriquecer o trabalho de um funcionário, ou seja, né, o job design, né, encher mais ali a descrição do cargo, um gerente buscou relacionar as experiências desse funcionário às do cliente. Ou seja, pegou aquilo que o cliente pensa, fala e envolver esse funcionário, compartilhando com ele e com seus colegas em reuniões mensais histórias de clientes que se beneficiaram dos produtos e serviços da organização, dando-lhes um lembrete poderoso do impacto do seu trabalho, ou seja, mostrando o que eu faço aqui na organização como que impacta o cliente. Essa ação desenvolvida está relacionada ao quê? Lembra os pilares essenciais na hora de eu fazer uma análise de descrição de cargos, né? Desenhar aquele cargo. Primeiro, a variedade da tarefa, se eu faço uma tarefa muito monótona, muito repetitiva, aquela meia volta no parafuso do Charlie Chaplin, pode me dar um senso de propósito muito ruim, monótono, cansativo. Se eu tenho uma diversidade da tarefa muito grande, eu posso não dar conta, e aí eu tenho o princípio de Peter, eu vou ficar incompetente naquilo. Autonomia. O grau que eu tenho autonomia ou não nessas tarefas, né? Se eu preciso sempre de alguém compartilhar essa autonomia ou não, ou é independente. Significado da tarefa, tá realmente ligado com a ideia de como o meu trabalho gera valor para o cliente lá na frente, fora da organização. É o resultado imediato do meu trabalho e não imediato. Identidade com a tarefa tem a ver com essa visão holística de todo o meu trabalho e como que meu trabalho se relaciona com o meu fornecedor interno, né, o que estava anterior à minha linha de trabalho, como se fosse uma linha de montagem, né, e o próximo da cadeia. Então, essa identidade é ter essa visão da tarefa, dos resultados. Cuidado para não confundir com o significado da tarefa. O significado está ligado mais a esse propósito, mais ao cliente. E o feedback, né? Como que eu sou retornado, como que a comunicação retroalimenta ali as minhas ações, o meu desempenho. Voltando aqui, quando o gerente envolve as histórias dos usuários aqui pro colaborador, ele está falando da significância, do significado, do propósito da minha atividade. Ó, combinação de tarefas tem a ver com a variedade.
Expansão vertical da tarefa é quando eu pego coisas que o meu superior hierárquico faz. Também tem a ver com combinação, com amplitude das coisas que eu faço, né? Do meu cargo, das tarefas ou atividades que eu executo. Compartilhamento de tarefas, eu entendo como vendo a autonomia. Se eu sozinho faço tudo, ou eu preciso de outras pessoas. Canais de feedback tem a ver com feedback. Então, portanto, aqui, alternativa B de bola. 5. Na gestão de projetos, é recomendável que haja um processo de identificar e analisar regularmente as partes interessadas do projeto, documentando informações relevantes sobre interesse, envolvimento, interdependência, influência e impacto potencial no sucesso do projeto. Lembra, partes interessadas é uma das partes mais importantes de gestão de projetos, tanto que tem processo já na iniciação, que é identificar as partes interessadas. E aí ele pergunta o que é parte interessada. Gente, parte interessada é muita gente. A depender do projeto, pode ser governo internacional, pode ser ONG, pode ser agências reguladoras, pode ser concorrente, fornecedor, prestador de serviço, equipes de projeto, né, colaboradores internos, cliente do projeto, pode ser a comunidade local. É muita gente, muita gente. Pode ser pessoa física, jurídica, enfim. Aí, eu só relembrando uma coisa aqui, ó. Quem é responsável? Quem pode ser responsabilizado pelo projeto? Essa galera aqui, ó. O patrocinador, que vai defender o projeto, né, no nível acima do projeto, e a equipe do projeto, o gerente, a equipe de desenvolvimento, de execução, de controle, etc. Essa galera aqui é interna à organização, interna à equipe de projetos, interna ao projeto. Eu posso ter outros stakeholders, partes interessadas, internas à organização, porém externas ao projeto. Que são, por exemplo, ó, gerente de portfólio, alguém, um staff ali de outro departamento. E eu posso ter também stakeholders, partes interessadas, externas, tanto ao projeto como à organização. Cliente, fornecedor, governo, etc. Pegou a ideia? Ok. Vamos para a questão então. Inclui os membros da equipe do projeto? Sim. Excetuando profissionais de empresas terceirizadas? Não. Incluindo, né? Troca esse excetuando por incluindo. B. São as pessoas ou grupos que fornecem recursos e suporte para o projeto? Ok. Sendo responsabilizado pelo sucesso do projeto? Não necessariamente. Aí é só a equipe de projeto e o patrocinador, que pode ser considerado equipe ou não. Mas só essa galera é responsabilizada. Eu não vou responsabilizar o meu fornecedor ou o meu concorrente, ou o governo, entende? Então, não. Ou a comunidade local. C. São as pessoas ou grupos que necessariamente estão envolvidos com aspectos financeiros? Não só financeiro. Riscos, interesses, né, diversos. Lembra, parte interessada é tudo que age ou sofre ou acha que sofre influência. Então, influencia, é influenciado ou acha que sofreu influência. Isso é parte interessada. São as pessoas ou grupos que são afetadas ou podem afetar o projeto apenas de forma positiva? Não, Padawan. Pode ser negativo também. Pode ser que alguém queira bloquear o meu projeto. E se ele tiver poder e eu não mapeei, não identifiquei, não trabalhar o engajamento dessa parte interessada, eu vou me dar mal. Pode estar com o burro na água aqui. E podem ser um indivíduo? Sim. Um grupo? Sim. Uma organização? Sim. Que possa afetar, ser afetado ou sentir-se afetado. Perfeito. Por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto, programa ou portfólio. Olha, ele abriu ainda, né? Projeto, programa e portfólio. Perfeito, é o nosso gabarito. 6. No gerenciamento de projetos, é necessário planejar as respostas aos riscos, o que envolve desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral aos riscos, além de tratar os riscos individuais do projeto. Nesse contexto, a estratégia de aceitação do risco. Lembra, a gente tem diversas estratégias, tanto para risco positivo, oportunidades, como para riscos negativos, ameaças. Lembra, aceitar eu posso tanto para ameaça como para oportunidade. E o que é aceitar? Eu não vou fazer nada. Fazer nada com relação ao risco. Então, por exemplo, eu tenho um risco de pegar fogo no meu projeto. Bom, eu deixo um dinheiro reservado. Se pegar fogo, eu pago para ver. Agora, é diferente se eu contratar um seguro contra fogo, contra incêndio. Aí eu vou estar transferindo esse risco para uma terceira pessoa. A aceitação é como se eu não fizesse nada. Eu não vou fazer nada. Eu pago para ver. Se eu mexi no orçamento, isso não está mexendo na probabilidade ou no impacto do risco. Porque risco é probabilidade vezes o impacto. Né? Pode ser alto, baixo, enfim. Bom ou ruim. Mexer no dinheiro, na reserva de emergência, por exemplo, eu não estou trabalhando a probabilidade ou o impacto do risco. Se ele ocorrer, eu pago para ver. Entendeu? Agora, numa transferência de riscos, por exemplo, contratar um seguro, eu vou trabalhar
o impacto na minha organização, porque se acontecer, quem vai pagar o pato é a seguradora, entendeu? Então, tanto para ameaças como para oportunidades, eu tenho aí estratégias diferentes de risco. Eu tenho ainda o escalar, né, que não está aqui, ó. Escalar é jogar para o nível de alçada acima, tanto para ameaça como para oportunidade. Beleza, Rafael, mas ele quer saber então a aceitação do risco. Vamos lá. Realizar acordo para passar a responsabilidade do risco, isso é transferência. B. Desenvolver um protótipo para reduzir o risco de implementação de um processo. Opa, se eu vou reduzir o risco, eu estou mitigando. Reduzir o risco no sentido de reduzir a probabilidade ou reduzir o impacto. Agora, se eu tivesse extirpando o risco, eliminando por completo, aí seria prevenção. Tá? Então já falamos aí de riscos negativos: transferência, aceitação, prevenção e mitigação. E ainda tem o escalar, que é mandar para o nível acima. Eu não consigo fazer nada com esse risco. Jogo para o meu patrocinador, o meu CEO, sei lá o que. C. Pagar um prêmio a algum terceiro que assuma o risco. Isso é transferência também. Estabelecer uma reserva de dinheiro, ó, de contingência, incluindo valores para o tempo, para dinheiro, recursos, para cuidar dessa ameaça caso ela ocorra. Ou seja, deixa um dinheirinho reservado aí, se der merda, eu arrumo. Isso é aceitação, ok? Eu ainda posso ter uma aceitação ativa ou uma aceitação passiva. A ativa, eu fico monitorando, tá? Para ver se está subindo muito a probabilidade de impacto. E se subir, porque eu vou monitorando, né? Se subir muito a probabilidade e ou o impacto, aí eu posso trocar a estratégia, rever a estratégia, tá? E alterar algum aspecto do plano para eliminar inteiramente a ameaça, isso é prevenção. Tá? Então ele trouxe aí quase todas as estratégias para riscos ruins, chamados de ameaça. 10. Durante a campanha de vacinação contra a gripe, o governo federal realizou intensa campanha publicitária, divulgando a importância da vacinação, o período em que a campanha aconteceria e a localização dos postos de vacinação em cada município. Nesse caso, observa-se que a comunicação é descendente do governo para o cidadão e que é utilizada a comunicação de massa, de forma que o fluxo comunicacional existente entre governo e cidadão é caracterizado como fluxo do quê? Só relembrando aqui uma coisa que eu quis chamar a atenção. No meu slide aqui é na administração privada, tá? São cargos. Não entenda, a gente sabe que não há uma hierarquia entre governo e cidadãos, mas há uma supremacia do interesse público, então tem uma relação vertical. Comunicação vertical pode ser bottom-up, ou seja, ascendente, seria do cidadão para o governo, ou descendente, do governo, top-down, né, do governo para o cidadão. E essa comunicação ela pode ser lateral também, entre os cidadãos, ou né, de forma diagonal ou horizontal. Poderia ser lateral aí. Mas nesse caso, ela está falando, perdão, da descendente. E nesse caso, essa comunicação em massa, pensa, comunicação em massa é um processo de vetor mesmo. Você manda mensagem. Não é diálogo, nada disso. Um apelo muito maior para informação, né? Para até uma ideia de o cidadão precisa ter aqueles dados, ter aquelas informações. Então, é uma questão até de interpretação de textos aqui. O cidadão não está disposto se ele vai ter uma decisão ou não. Não é para consultar a população. Consultar seria descendente e depois ascendente, né? Porque o cidadão vai falar, então vai subir. Integração também seria ascendente e descendente para unir, né, as pessoas, tal, nada a ver. Participação ativa também seria ascendente, seria do cidadão para o Estado, né? Nesse caso aqui, decisão. Pessoal, espero que vocês tenham ido bem nesse concurso. De novo, me coloco à disposição. Se você gostou aí, deixa o teu like para ajudar. Bota nos comentários se você não entendeu alguma questão ou se você precisar de algum auxílio, me coloco à disposição. Por hoje é isso. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.